Sejam muito bem-vindos a Aspectar, a mais um vídeo de tarô. Meu nome é Mayara, eu sou astróloga e taróloga e hoje trouxe para vocês uma lista de arcanos maiores que são complicadinhos quando saem na nossa casa 1 da mandala astrológica. Se você não conhece a mandala astrológica, tem um vídeo aqui específico sobre isso aqui no canal, dá uma olhadinha, a gente fala sobre todas as casas desse método de tiragem. Não confunda com astrologia. Na verdade, é um método do tarô baseado no nosso mapa astral, nos significados das casas do nosso mapa astral. É bem legal, é bem completo, muito interessante. Se você realmente não conhece em totalidade, dá uma olhadinha lá, porque eu acho que pode trazer alguns insights bem legais para você. Pode ser que você queira fazer também para você, para se conhecer um pouquinho melhor. E hoje nós vamos focar na casa 1. Lá tem tudo sobre todas as casas, mas aqui a gente precisa fazer só um resuminho, que a casa 1 é o filtro de realidade da pessoa que a gente está fazendo a mandala. Então, a gente vê lá como é que está a vida espiritual dela, o profissional, só que a cabeça dela, que é a casa 1, que é o que está observando toda a vida, tudo que está em volta, esse filtro de realidade, ele pode sim contaminar o que realmente está acontecendo, vamos supor, no trabalho. Às vezes vem uma casa 6 maravilhosa, uma imperatriz, né? A pessoa com muitas oportunidades de trabalho. Vamos supor que ela está desempregada, né? Então ela está cheia de oportunidades ali na imperatriz, inclusive para coisas interessantes, né? Na casa 6 a imperatriz mostra isso. Só que se a pessoa estiver de torre, toda essa benesse da imperatriz vai ser enxergada através do caos da torre. Então, você já imagina. Eu até trouxe um exemplo de quando vem um sol maravilhoso no destino da pessoa, né? A carta descentralizada, que mostra como é que está o momento da pessoa, qual fase da vida dela ela está. Então, às vezes, vem um sol maravilhoso, de caminhos se abrindo, mas não adianta muito, porque se a pessoa vier de torre, significa que ela está visualizando aquele caminho todo claro do sol, como caótico, porque a cabeça dela está caótica. Então, o jeito que nós lidamos com a nossa vida, como nós encaramos a nossa vida, ele é, sim, influenciado por como está a nossa cabeça. É claro, né? Porque nós vamos processar tudo aquilo que nós estamos observando na nossa mente. Então, essa casa 1 é uma casa mental. Ela mostra como é que nós estamos, né? Vendo as coisas, processando as coisas na nossa cabecinha. Então, se você está com uma carta de clareza na casa 1, é maravilhoso, porque por mais que as coisas estejam difíceis, você consegue vê-las como elas realmente são. Então, uma pessoa com o sol na casa 1, ela tem muita clareza. Se tem uma torre lá no profissional dela, ela vai perceber. Agora, se tem uma pessoa com um louco na casa 1, que é um dos arcanos que a gente vai trazer nessa lista, ela vai ver, de repente, que está caótico, se vem uma torre na casa 6 dela, mas existe um quê de não se preocupar, de não se planejar para isso. Cansei de ver isso na prática, a pessoa ela não está se importando tanto. Ou quando se importa, né, porque dependendo do arcano menor que vier junto, ela pode estar preocupada lá, né? Vamos supor que venha um louco com 5 de espadas. A pessoa realmente se importa no 5 de espadas, mas ela não consegue organizar nada no louco. Então, das duas, uma, ou a pessoa não se importa nem um pouco, né? Sei lá, um louco com um cavaleiro de copas. Tá lá vivendo, querendo só curtir, né? Ela vê a vida assim, ela vê como um lugar, ela enxerga a vida dela como um lugar para curtir, para não levar as coisas tão a sério, né? Agora, se vier um louco com 5 de espadas, a pessoa pode sim se preocupar, mas mesmo assim o louco não oferece uma estrutura de visão, uma estrutura de pensamentos, uma organização diante daquilo que ela percebe da realidade dela, e muitas vezes ela vê com esse filtro bem assim deturpado, né? Porque ela realmente talvez não veja a seriedade das coisas, o louco mostra isso. Então, às vezes o consulente pode vir para você desesperado, né? Ele está com 5 de espadas lá, só que o 5 de espadas está junto com o louco, então você percebe, inclusive numa conversa rápida, numa leitura de tarô, você já consegue perceber isso. A pessoa sabe que precisa resolver as coisas, ela está lá com uma torre no profissional, prestes a ser mandada embora, vamos supor. A torre nem sempre vai simbolizar isso, tá, gente? A gente pode falar sobre isso lá na área de membros, eu vou trazer todos os arcanos em todas as casas da mandala, tá bom? Os arcanos maiores a princípio. Então, a gente pode falar sobre isso também. Mas, em alguns casos, vamos supor que tem uma torre seguida da roda da fortuna no futuro, e a torre veio com um arcano muito ruim, a roda da fortuna também. Então, é sim o risco de demissão, a pessoa não está fazendo as coisas do jeito que ela deveria fazer.
Né? Vamos supor uma torre com 10 de espadas, seguido da roda da fortuna com ás de ouros. A gente vê que ela vai ter que fazer alguma outra coisa. Quando eu falo seguido, gente, é casa 10, tá? Mas para não ficar confuso aqui, vamos supor, em resumo, que a mandala aponte para a possibilidade de ela ser mandada embora. Em resumo, se ela vem de louco, ela sabe muitas vezes que corre esse risco. Se vem o louco com 5 de espadas, ela se preocupa com isso, mas ao mesmo tempo que ela se preocupa, ela não consegue organizar as coisas na cabeça dela. O que eu preciso fazer para não ser mandada embora? E mais do que isso, a pessoa pode ver que ela está correndo risco, mas ela não vê em totalidade. O louco tem essa coisa de, ai, tá tudo bem, vai ficar tudo ok. Então, um lado dela também pode olhar e se preocupar sim, mas não ver a gravidade do problema. Ele pode ver de maneira superficial, porque o louco tem essa superficialidade também. Então, a pessoa enxerga com muita superficialidade tudo aquilo que ela precisa resolver. Então, quando você é um adulto, o louco já não é uma carta que seja muito desejada na casa 1, né, gente? Só que você precisa levar em consideração se você está lendo para uma criança, para um adolescente, para um senhor que já se aposentou e não precisa mais se preocupar tanto com as coisas. Aí, nesse caso, pode ser que ele precise se preocupar mais com a saúde ou com alguma outra coisa em si, mas, enfim, aí também pode ser um ponto que dê um alerta. Mas, no geral, o louco, se for alguém que não tem tantas responsabilidades, por exemplo, uma criança, é até desejável que uma criança venha de louco, né? Uma criança de 4 anos, gente, essa criança não tem com o que se preocupar, não deveria ter, né? Agora, se vem uma criança com o Papa, né, toda trabalhada na lição de moral, ou o imperador, né, querendo ter o controle das coisas, aí seria incomum, não seria desejável, porque uma criança, o que você espera dessa criança? Que ela viva, que ela seja criança, né? Então, a gente pode sim fazer uma mandala para a pessoa quando ela é muito novinha. Às vezes é só a mãe querendo ver como é que está o dia a dia dela, né? Quando não existe um profissional ativo, a gente vê a rotina da criança. Então, se a rotina está de acordo, por exemplo, uma torre vai mostrar uma rotina muito conturbada. Então, essa mãe ela pode ver a mandala para saber se está tudo bem com a criança no sentido do dia a dia dela. Vamos supor, ela não trabalha, ela não estuda ainda, então é o dia a dia dela, a rotina. A mesma coisa com pessoas que não trabalham, pessoas que já se aposentaram, a gente vê a rotina na casa 6, né? Só que a criança em si, não é esperado que ela organize nada. Então, pode ter uma torre lá na casa 6, ela pode estar de louco, tudo bem. A mãe, ou os responsáveis, né, o pai, é que tem que ficar de olho. Nossa, será que eu estou dando a melhor rotina para o meu filho, para minha filha? Aí já são outros 500, percebe? Não cabe à criança ter que organizar nada. Então, é super normal que ela venha de louco. Agora, se você está lendo para alguém que já tem algum mínimo de responsabilidade, gente, já tem alguma coisa que essa pessoa precisa fazer, por mais que seja um adolescente, né? Já está numa fase que precisa responder para algumas coisas, precisa entender algumas coisas, o louco já começa a ser um pouquinho complicado, especialmente quando a mandala mostra que a pessoa precisa se organizar, a pessoa precisa ter um simancol ali, né? Ela precisa saber o que está fazendo. Essa carta fala de imaturidade, insensatez, por isso que eu citei para vocês que às vezes uma torre na casa 6, a pessoa nem percebe em totalidade o caos que está. E como a gente conversou, é uma pessoa que não consegue se organizar por ela própria, ela não consegue dividir certinho as tarefas, o que ela tem que fazer com cada coisa, os compromissos dela, a gente vê compromissos na casa 11, né, no social, o compromisso amoroso na casa 7, muitas vezes ela não vai olhar para o que o outro precisa, que ela resolva também, ela não vai conseguir organizar o lado dela. Maiara, mas eu vim de louco, eu devo me preocupar? Não é que você deva se preocupar, muito pelo contrário, esse vídeo aqui é justamente para conscientizar que você precisa realmente ver as coisas com um pouco mais de clareza. Quando a gente está de louco assim, a gente acha que os outros é que são chatos, os outros que estão pegando no nosso pé. Então, esse vídeo aqui é para te aconselhar. Será que as pessoas estão pegando no seu pé? Será que a vida está muito dura? Ou será que é porque, de repente, você não está fazendo por onde, não está organizando as coisas e aí, de repente, o caos está voltando para você? Então, é mais uma questão de análise. Observe a carta que vem na casa 12, porque a casa 12 é o conselho geral para nós. Então, geralmente, quando a gente vem de louco assim, na casa 12 vem uma carta de mais responsabilidade, vem um papa, né, alguma coisa mais assim de controle. Não que você vai ficar controlando tudo, mas você entende que aqui a gente tem um extremo de descontrole? Por mais que muitas vezes você não se veja assim. Isso que é o complicado também, porque quando nós estamos de louco, muitas vezes nós não percebemos, né? É lógico, a gente vai passar por esse filtro aqui. Então, você vai precisar realmente
sentar um pouquinho, meditar, ver aonde você tem deixado as coisas rolarem muito soltas, até porque o louco ele pode sim botar algumas coisas a perder. Mais uma vez, gente, não é para ficar com medo, não é para ficar, ai meu Deus, veio o louco, não. A partir de agora que você tem consciência de que talvez você tenha que ter um pezinho mais firme no chão, como você já pode ir se organizando? Como você pode ir aos pouquinhos, organizando as coisas, vendo com um pouquinho mais de seriedade as coisas aí. Não se cobre de resolver as coisas para ontem, até porque, gente, igual eu falei, se vem o louco na casa 1, você não está lá no seu melhor de organização, de consciência, de ver as coisas como elas realmente são, sabe? Ele está num precipício. Ele não está nem olhando para o caminho, ó, tá vendo? Então, é com esse filtro que você está. Às vezes, a sua vida não está tão complicada, às vezes não tem uma torre na casa 6, está tudo bem. Se for esse o caso, dá para você relaxar um pouquinho mais, mas tendo em mente que sim, a sua mente ela tem uma tendência a não querer olhar com profundidade para as coisas. O louco, ele é tipo uma criança, ele evita tudo aquilo que é complicado, ele mente para si mesmo no sentido de, não quero ver isso aqui agora não, aquilo ali não é tão importante assim, e é nos detalhes que às vezes a gente acaba se perdendo quando vem com essa carta aqui. Segunda carta é a roda da fortuna, porque, gente, essa carta aqui, quando ela vem na nossa mente, no nosso filtro de realidade, eu já falei várias vezes para vocês, a roda da fortuna é uma carta social, ela é uma carta ela é kármica, então ela tem muito envolvimento de terceiros naquilo que ela está ilustrando. Então, quando ela está ilustrando a sua cabeça, a gente já sabe, tem muita influência de terceiros na sua visão das coisas. E não é muito legal, porque a roda da fortuna, ela muda de ideia a todo momento. Então, se vem alguém e fala uma coisa para você, você pensa, eu acho que é isso. Aí vem outra pessoa e fala outra coisa, aí você já fica, eu acho que é aquilo. E como o filtro é a roda da fortuna, às vezes você, quando está sendo representado por essa carta aqui, só lembrando que o tarô ele é arcano do estar, não do ser, né? Não quer dizer que você seja assim sempre, mas mostra um momento em que você está com a mente mais vulnerável, você não está com muita força no pensamento. Então, é sim um momento que você acaba se deixando levar demais por opiniões de terceiros, pelo que você acha que vão querer, pelo medo de tomar alguma atitude errada por si próprio ou por si própria, sendo que você é a pessoa que guia a sua vida. É claro que é bom a gente pedir conselhos, ver outros pontos de vista, mas quando nós estamos assim, nós somos muitíssimo influenciados. Então, se alguém aí da sua volta está com más intenções, por exemplo, às vezes a casa 11 da pessoa vem horrível, as pessoas muito mal intencionadas com a pessoa, e a pessoa está aqui de roda da fortuna, igual um bambolê, né, sendo girado para lá e para cá, mudando de ideia a todo momento, e as pessoas realmente não querem ver essa pessoa crescendo, e pode acontecer. Então, às vezes, você fica aqui tão preocupado que, eu preciso fazer a escolha mais certa, eu preciso agradar, não, que eu preciso ser bem visto pelo meu chefe, que eu preciso ser bem visto por fulano, ciclano, por sei lá quem, né? Eu preciso conquistar tal coisa, então eu acho que fulano sabe mais que eu, então lógico, gente, é bom a gente ter humildade, ver quem já conquistou o que a gente quer conquistar, isso é perfeito, mas vocês entendem que não é disso que a gente está conversando aqui, né? É uma pessoa que simplesmente fulano falou, nossa, então deve ser. Nossa, mas ciclano, nossa, as coisas vão mudando, a pessoa vai mudando a percepção dela. Toda hora ela realmente está sem firmeza no pensamento. Aí isso aqui traz muita desconfiança de si mesmo, de si mesma, do próprio taco, da própria capacidade de avaliar as coisas, de resolver as coisas. Então é uma pessoa que pode acabar terceirizando muito, pensando que não pode resolver coisas que na verdade pode resolver. Às vezes tem um objetivo específico, fica se perdendo em detalhes, mas aqui e ali, e acaba se perdendo no meio do caminho, e a meta já foi embora, e a pessoa não se resolveu ainda, sabe? Então pode ser uma pessoa muito inconstante, pode ser que você acabe não sendo muito confiável. Vale olhar a casa 3 para ver como é que está a sua comunicação, porque às vezes as pessoas podem não saber o que esperar de você, porque cada hora é uma coisa, sabe? Então essa carta aqui, ela é complicada por isso. Nosso querido enforcado, sobre o qual eu já falei várias vezes aqui no canal, vocês já devem imaginar, eu já citei ele na casa 1 da mandala. O filtro de realidade está totalmente de ponta cabeça, gente. Então é uma pessoa que sim, pode acontecer coisas na cara dela, mostrando que é Y, X, Z, ela enxerga A, B, C, ela enxerga totalmente diferente do que as coisas realmente são. Tem uma tendência ao pessimismo, a ver as coisas mais difíceis do que elas realmente são. Tem uma tendência a se fazer de vítima, a achar que para todo mundo é mais fácil, para ele ou para ela. Não é. Eu sempre cito a questão do pé estar preso, mas as mãos estão vazias. Então, pensa bem, quando nós estamos falando da parte mental, como que a pessoa enxerga a vida dela? Ela se enxerga presa, ela se vê
que eu não consigo fazer isso, que eu não consigo fazer aquilo, quando na verdade muitas vezes conseguiria, se esforçasse um pouquinho mais, se tentasse fazer as coisas de um outro jeito, se abrisse a mente. O enforcado é muito limitado nesse ponto. É claro, gente, que essa luz aqui que sai da cabeça dele, ela é maravilhosa para a parte espiritual, para a intuição, para outras perspectivas, mas para o dia a dia, quando nós estamos falando de resolver a nossa vida como um todo, não é desejável que nós estejamos com essa carta na nossa visão das coisas práticas, porque esse aqui é o filtro pelo qual vai passar toda a nossa situação atual, inclusive o profissional, as nossas responsabilidades, o que a gente precisa resolver. Então, pensa bem, isso aqui nos limita demais. Pode sim ser que você tenha alguns insights, pode até ser, mas a chance deles serem muito fora da casinha, muito impraticáveis, ou você ter essa ideia e de repente nem conseguir colocar em prática, são muito grandes, porque é o que eu falei, se você visualiza uma imperatriz na casa 6, mas com esse filtro, você não só deixa mais pessimista toda a situação, né? Você não vai conseguir enxergar todas as portas que estão se abrindo para você, como você realmente vai se limitar de nem tentar, muitas vezes, coisas que talvez nem tivesse necessidade de correr tanto atrás, né? Porque a imperatriz, por exemplo, mostra uma certa facilidade. Mas o que adianta se a pessoa está nesse filtro de realidade aqui? É por isso que o enforcado também é complicado quando está na casa 1. O diabo, eu pensei muito antes de colocar nessa lista aqui, gente, porque não é porque não está nessa lista aqui que já é maravilhoso, e também não é, nada é 8 ou 80 no tarô, e vale sim olhar quais são as combinações. Tem combinações aqui com o diabo que podem ser interessantes, por exemplo, paus, né? Diabo com 3 de paus, 8 de paus, cartas mais direcionadas, que tem um foco mais objetivo e que faz mais sentido, podem ser interessantes em alguns contextos, mas eu resolvi trazer essa carta aqui porque ela sempre mostra que você está obcecado ou obcecada com alguma coisa. E existe até uma frase, né? Você tem que ser obcecado com a situação para você conseguir, né? A obsessão vence o talento, uma coisa assim. Acho que vem de um filme, né? Será, gente? Em alguns casos pode até vencer, mas a que custo? Né? Quando a gente está falando de uma visão de uma vida toda, de tudo que está acontecendo à nossa volta, você ficar obcecado com alguma coisa pode sim ser perigosa. Em alguns casos pode ser que você tenha que ter esse foco aqui, tá tudo bem, mas em muitos momentos você pode acabar esquecendo outras áreas da sua vida. Quando a pessoa vem de diabo, gente, fica muito óbvio. A pessoa quer saber só ou de amor ou de finanças. Você vê que ela está realmente só batendo naquela tecla, ou às vezes ela quer saber de uma pessoa específica apenas. Como eu já falei, existem exceções, né? Algumas combinações que são um pouquinho menos complicadas, mas o diabo, gente, na maioria dos casos, ele vai mostrar sim uma pessoa que acaba não conseguindo ver tudo em totalidade por estar obcecada com alguma coisa específica. E além disso, o diabo tem uma tendência a ver maldade em tudo. Por um lado pode ser bom, porque a pessoa pode ser esperta e tudo mais, tem essa esperteza do diabo, que é por isso que eu fiquei pensando se eu traria para essa lista ou não, mas ele tem sim uma tendência, às vezes as pessoas, elas podem estar fazendo alguma coisa que não é muito legal, mas não tem nem consciência disso. Então, essa esperteza é legal se você tiver esse tino, de tipo, tá, isso aqui não tá legal, eu não vou cair nessa, beleza. Agora, se você ficar nessa, por que fulano fez isso? Aí já começa a ver malícia, mas agora também eu vou dar o troco. O diabo tem dessas, né, de querer, às vezes, aprisionar as pessoas, se vingar, tem um pouco disso aqui também, mas no sentido mental, da pessoa ficar presa em alguma coisa que ela não entendeu, que ela achou que foi lesada. Se você usar o lado esperto do diabo para se resguardar, maravilha. Mas se você perceber que você está muito indignado, indignada, você quer resolver alguma coisa dos seus próprios termos, quer fazer justiça com as próprias mãos, quer fazer alguma coisa nesse sentido, dá uma olhadinha se realmente vai ser bom para você, se você... Porque às vezes vem casas que estão maravilhosas. E a pessoa está tão focada numa coisa X da vida dela, que ela precisa resolver aquilo, que ela acaba não aproveitando as outras. E é por isso que eu acabei trazendo o diabo aqui. Ele não é natural, né, gente? A gente conversou sobre isso quando a gente falava sobre o diabo no amor e nos relacionamentos amorosos. É uma figura que você não vê por aí, né? Ao contrário da força, que tem aquele leão, que é um animal natural, né, da natureza e tudo mais. O diabo, ele mostra uma forma sobrenatural que está prendendo as pessoas. O problema não é nem a forma sobrenatural. Aqui o que eu quero trazer é como ele está prendendo a cabeça dos humanos aqui embaixo. Então, existe uma coisa
de querer manter um controle, de querer estar acima. Então, se você não tomar cuidado, você pode sim acabar se prejudicando quando o diabo vem na casa 1. Depois nós temos a nossa querida Torre, que assim, não é segredo para ninguém, que ela fala de caos mental. Eu já dei exemplos, né? A pessoa tá lá com algumas coisas que podem ser resolvidas, que, sabe, tem alguns meios, tem algumas sortes, inclusive, no meio do caminho, que às vezes aparecem na mandala da pessoa, e ela tá aqui, ó, toda trabalhada no eu não sei o que eu faço da minha vida, cada hora é uma coisa. É como se fosse uma roda da fortuna mais exagerada, mais assim, mais caótica ainda. A roda da fortuna fica aqui, cada hora é uma coisa, né? A Torre, às vezes, tem momentos que são 10 coisas ao mesmo tempo. Pode mostrar uma pessoa muito ansiosa, pode ser um sinal de que a mente da pessoa não está muito boa. A roda da fortuna também pode falar um pouquinho sobre ansiedade. Gente, é claro que o tarô ele não dá diagnóstico, mas ele nos alerta. Ele fala assim, será que não é legal você ir no psicólogo, né? Se a Torre vem muito na sua mente, roda da fortuna, qualquer uma dessas aqui fica vindo muito na sua casa 1 da mandala astrológica, ou qualquer casa de qualquer método que mostre como você enxerga as coisas, pode sim ser um sinal do tarô falando, olha, vai ver isso daí, procura um profissional de saúde mental, sabe? Porque às vezes realmente pode ser que sua cabeça esteja com muito problema e precisa realmente aliviar aí para que você consiga aproveitar a sua vida de uma maneira melhor. Então a Torre também é uma carta que não é tão legal estar na sua casa 1 da mandala. Por último, nós temos a Lua, que também eu já falei várias vezes sobre ela. No mental, ela fala muito de confusão. Ela sempre tem um quê de emoção no meio das coisas. Então, às vezes, é uma pessoa que está sendo muito... O mental dela está sendo muito prejudicado pelo emocional. Às vezes ela passou por alguma coisa muito complicada. Tá tudo bem, gente. Se aconteceu alguma coisa para você estar aqui na Lua, na Torre, no Diabo, na Roda da Fortuna, eu ia mostrar a Torre, ela não apareceu. Aqui a Torre. Enfim, aconteceu alguma coisa? Se compreenda. Não é para você ficar se crucificando nem nada, não. Mas é também para você analisar. Talvez eu esteja vendo as coisas mais difíceis do que elas realmente são. Talvez eu esteja... Entende? É só para trazer essa perspectiva para vocês, que, poxa, saiu uma dessas cartas, tá bom, então talvez eu não esteja com a minha mente o mais lúcida possível, o mais clara, o mais, assim, sabe, sensata e razoável possível para lidar com as minhas coisas. Então, ok, será que eu preciso buscar uma ajuda? Será que, de repente, eu só preciso de um tempo? Será que eu não preciso só descansar um pouquinho mais? Entende? Aí você partir mais desse princípio, porque se você está com alguma dessas cartas na sua casa 1 e você tenta ficar resolvendo as coisas do meio externo, sem resolver aqui primeiro, vai ficar 1000 vezes mais difícil de você resolver do que quando você está lá com o Sol na casa 1, o mundo, né, umas cartas mais claras, uma imperatriz, sabe? Então a Lua ela também mostra muita confusão, a cabeça cheia de coisa, cada hora é uma coisa, às vezes o inconsciente, às vezes coisas mal resolvidas que estão batendo ali na mente dela de novo. Lá no vídeo da Lua, no amor e nos relacionamentos amorosos, eu já conversei com vocês também sobre o medo irreal que ela traz das coisas. Então às vezes você passou assim por algum trauma, passou por algum problema, está reproduzindo o passado no presente, às vezes o presente, a mandala, não mostra nenhum perigo, nenhum problema, às vezes o jogo no geral, a tiragem, a consulta de tarô, né, não mostra nada complicado. Quando a pessoa vem de Lua, é muito óbvio, a pessoa ela realmente vem muito emotiva, assim. Não que ela vá ser sensível necessariamente, mas ela vem com muito medo, sabe? Do futuro, do que vai acontecer, ela fica querendo controlar também, para cair aqui no Diabo, ou na Torre, enfim, ou qualquer outra carta assim, é 2 palitos. A única diferença é que a Lua me mostra, assim, uma pessoa que já chegou num certo estágio, que se ela analisar com mais calma, ela consegue ver, porque ela passou já por muita coisa. Então, são situações na vida dela, assim, que ela já tem um certo grau a mais do que essas outras que a gente mostrou, para analisar e para, de repente, depois de uma reflexão, pensar assim, não, realmente, eu acho que eu estou indo por um caminho que não precisava, eu estou criando caso, talvez, ou eu estou exagerando um pouco aqui em algumas coisas. Então, via de regra, tá, gente? É claro que vai depender da combinação que vem com a Lua. Se vem uma combinação muito ruim, por exemplo, um 9 de espadas, gente, é horrível. A gente pode fazer também combinações perigosas com a Lua. Podemos fazer combinações perigosas com o Louco, que teve alguém aí pedindo também nos comentários, que eu acho que vai ser muito interessante. Mas vamos supor, uma Lua com 9 de espadas. Aí realmente não dá para... Você vai realmente precisar respirar fundo. Maiara, mas você não entende, eu preciso resolver as coisas para ontem. O dia que eu entendi, gente, que a nossa cabeça, em primeiro lugar, precisa estar bem e tudo mais é secundário, minha vida mudou.
Mudou, assim, porque antes eu era essa pessoa que ficava numa dessas cartas aqui, ficava, ai meu Deus, que eu preciso resolver e tal. Você não resolve nada quando você tá assim. Ou se resolve, não é tão satisfatório, ou às vezes você tem que dar 1000 voltas para resolver uma coisa que seria muito mais fácil se a sua cabeça tivesse melhor. Esse método me ensinou realmente sobre a importância do nosso filtro, de como nós interpretamos a realidade à nossa volta. Eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição nos seus estudos, tenha trazido insights sobre essas cartas aqui na Casa 1 da Mandala Astrológica. Na área de membros vai surgir uma série nova, onde nós vamos falar sobre os arcanos maiores em cada uma das casas. Vamos começar pela Casa 1 mesmo. Assim que for começar, eu já aviso aqui para vocês também, tá bom? Espero ver você no próximo vídeo. Gratidão demais por ter ficado comigo até aqui. Peço que você deixe o seu like se esse vídeo foi interessante para você e até uma próxima. Gratidão!